Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de Maria. O que me deixa muito feliz falar da mãezinha, da nossa mãe, que sempre está na nossa vida, nos dando força para seguirmos em frente, sempre nos trazendo muito amor, né, e uma alegria de viver muito grande. Então não se esqueçam de ir no canal do YouTube, Alice Bíscaro, compre a apostila que está belíssima, deu trabalho, mas ficou linda a apostila de Maria, a professora fez com muito carinho, com muito zelo para vocês. E agradeço a todos que estão no canal, que estão compartilhando, eu só tenho muito a agradecer comprando a apostila. Então nós vamos falar hoje da relação dos dogmas marianos. Os dogmas marianos, como nós falamos na aula anterior, são quatro dogmas marianos, que mostram os dois primeiros, a maternidade e a virgindade, e vão seguir um desenvolvimento diferente nos dois outros dogmas, que é a Imaculada e a Assunção. Então, vamos entender um pouquinho essas similaridades e também diferenças. Os dogmas marianos, os dois primeiros dogmas da maternidade e da virgindade, eles vão ser declarados no Oriente. Da Imaculada e da Assunção, eles são já declarados no Ocidente. A maternidade e a virgindade são dos primeiros séculos. Já a Imaculada e a Assunção já são dos dois últimos séculos, eles são modernos, né? E da Assunção é da pós-modernidade. Nós já estamos no século XX, meados depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um dogma novo, relativamente novo, né? Se a gente perceber ao longo da história da igreja, é um dogma novo. A maternidade e a virgindade vai ser um dogma declarado por decisão de concílios. Já a Imaculada e a Assunção, ele vai ser por decisão dos papas. A maternidade e a virgindade, ela tem um foco específico, o dogma vai ser promulgado porque havia muita heresia sobre esses temas. Então, é contra os hereges, mas não os hereges de fora da igreja. Os hereges, quem é herege é quem está dentro da igreja. Se você não está dentro da igreja, você não é herege, entendeu? Para ser herege, você tem que estar dentro da igreja. Então, tem que ser batizado. Então, ela está combatendo os heréticos da nossa fé, dentro da nossa igreja, nos 2 primeiros, 3, 4, nos 5 primeiros séculos. Então, nos primórdios da construção da igreja. Aí, nos outros 2 dogmas, da Imaculada e da Assunção, é contra a ideia do tempo, quer dizer, não é o que está dentro da igreja assim, mas o que está fora da igreja. Então, nós temos essa diferença. Os 2 primeiros têm base clara na Bíblia. Já os 2 últimos, a base maior é na tradição da igreja. Só tem base bíblica de forma indireta. Já os 2 primeiros nós encontramos de forma direta. Nos 2 primeiros, que é a maternidade e a virgindade, comum a todas as igrejas cristãs de um modo geral. Já os 2 últimos são dogmas exclusivos da Igreja Católica. Então, nós não encontramos esse dogma da Imaculada e da Assunção Corporal nos outros denominações cristãs. Onde se fundamentam os dogmas? Os dogmas estão fundamentados aonde? Na Bíblia, na tradição e no magistério. Então, o fundamento primeiro é na Bíblia.
lida, porém, de acordo com a tradição e costuma fazer-se uma exegese católica. A Bíblia vai conter todo o material da revelação. Então, ela contém toda a revelação. Também os 4 dogmas, os 2 primeiros vão estar de forma explícita ou quase, os 2 últimos só de forma implícita. Para explicitá-los é necessário juntarmos a tradição. Então, os 2 primeiros, eles estão de forma clara, explícita na Bíblia. Os 2 últimos, eu preciso pegar a Bíblia, mas estão contidos na Bíblia de forma implícita e tenho que me ater também à tradição da igreja, que é fundamental nesse contexto dos dogmas marianos. Nós somos tradição também. Então eu pego a tradição. A tradição nunca vai substituir a Bíblia, mas ela esclarece, ela interpreta, conferindo a certeza. Aonde está isso? Não é a professora que está falando? É a Dei Verbo, número 9, que fala. A tradição, ela é transmitida por vários canais. Então vamos entender um pouquinho como essa tradição será transmitida. Primeiro, pelo censo dos fiéis, censo fidelium. É uma intuição ou percepção que o povo de Deus, sempre guiado pelos seus pastores, tem acerca da verdade da nossa fé. É um instinto de fé, é um instinto espiritual. São as razões do coração que crê, as quais valem de modo especial na Mariologia, pois se trata de uma figura amadíssima, queridíssima aos corações dos fiéis, que é a nossa mãezinha, que é Maria. Quando o povo de Deus acredita em alguma coisa, em muitos lugares, por muito tempo, através de muita gente, é um censo dos fiéis. O magistério da igreja. Então, o magistério está ligado aos concílios, aos papas, aos bispos. Além de passar adiante a doutrina da fé, compete à instância da autoridade sagrada discernir as descobertas mariológicas do povo fiel, aprovar as que são boas e não aprovar as que não são. Porque nem toda aparição que o povo diz que foi, que viu Maria, são aparições aprovadas pela Igreja Católica. Medjugorje é uma delas. O povo tem o censo, mas não tem a aprovação do magistério da igreja, para a gente entender. Mas tem o censo dos fiéis, tem peregrinação, não é isso? Durante longo tempo, mas ainda não tem a aprovação do magistério da igreja. A teologia, ela também desenvolve um novo método. Podemos reconhecer que a razão teológica teve, em geral, muita dificuldade de aceitar alguns dogmas marianos. Porque se eu não tiver a fé, e se eu ficar só no campo da razão, eu não tenho como aceitar. Eu aceito porque eu tenho fé. Tenho razão, mas eu também tenho a fé. Senão a gente perde muito dos dogmas marianos sem a fé, né? Não é de admirar, pois o Pai ama e esconde os seus segredos, olha que lindo, aos sábios e entendidos, e revela-os aos pequeninos. É Mateus capítulo 11, versículo 25, é muito bonita essa parte, né? Então, às vezes, muito saber, sem ter fé, eu também não consigo alcançar o que Deus quer. Então, nós precisamos unir razão e fé. Qual o significado dos dogmas? Eles vão falar de quê?
Os dogmas falam naturalmente e diretamente de Maria. São privilégios, graças especiais que ela recebeu de Deus. Mas não só isso, eles também vão falar de Cristo. A Virgem recebeu essas graças em função de Cristo. Que isso fique claro, ela é mãe de Deus, Theotokos. Então ela recebe todas essas graças porque ela é mãe do Salvador. A Virgem então recebe essas graças e finalmente os dogmas vão falar da nossa salvação. Representam as tarefas de Maria que ela vai assumir em proveito de toda a humanidade. Então os dogmas marianos também servem para a nossa salvação. Em outras palavras, os dogmas falam da Virgem para falar de Jesus e também de todos nós. Assim, a verdade sobre Maria serve de proteção para as verdades referentes a Cristo e a nossa salvação. Desse modo, impugnar um dogma mariano é como derrubar esse muro que nos protege e deixar a doutrina de Cristo e da nossa salvação exposta a ataques. Então nós devemos sempre, como cristãos católicos, defender os dogmas marianos. Por isso a importância de conhecê-los. Se eu não conheço, eu não tenho como fazer uma boa defesa. Então, assistam às aulas. Quem puder, adquira a apostila. É muito importante para a nossa defesa, para a nossa proteção. E na próxima aula, nós vamos começar a falar do dogma da Theotokos. Maria, mãe do Filho de Deus encarnado. Até a próxima sexta-feira. Que vocês tenham uma linda e rica semana, né? Um final de semana abençoado com Maria, que ela cubra todos nós com seu manto de amor. Não esqueça de ir no canal e adquirir a sua apostila. Obrigado a todos.